Olá, galera! Então, hoje a gente vai continuar o nosso conteúdo lá das ligações químicas. Nós já vimos ligação iônica, agora nós vamos ver ligação covalente metálica. Como vocês já têm ideia da regra do octeto, então vai ficar bem mais tranquilo e eu vou mostrar duas formas diferentes da gente resolver esse tipo de ligação. Belezinha? Então, a gente vai começar ali organizando algumas informações. Então, nós temos três tipos de ligação: a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. Na ligação iônica, é uma ligação que ocorre entre os elementos que são metais junto com aqueles que são ametais. Lembra que era aquela galera da família 1, 2 e 3 com a galera da família 5, 6 e 7. Na ligação covalente, eu não posso ter metal. Então, é a ligação dos ametais com ametais, que é aquela galera lá da tabela da família 4, 5, 6 e 7. Lá na ligação metálica, o nome já diz, são metais ligados com metais, eles que dão origem às nossas ligas metálicas, que é o que a gente vai falar mais tarde. Então, para a gente ter uma noçãozinha aqui, quando a gente falar de ligação covalente, não pode ter metal, né? Só vai ter ametais. Se nós estivermos falando de ligação metálica, só terão metais. E se a gente falar de ligação iônica, vai ter que ter metal junto com ametal. Tranquilo, né? Então, como que ocorre a ligação covalente? Lá na ligação iônica da última aula, um elemento tinha que perder elétrons para o outro receber. Na ligação covalente, todo mundo compartilha. Então, todo mundo ganha, todo mundo perde, todo mundo está compartilhando os elétrons. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber para fazer essa ligação é que eu vou ter que compartilhar elétrons até ficar com 8. Então, aqui a gente tem que seguir a regra do octeto. Claro que tem algumas exceções que a gente vai falar mais tarde, mas a regra geral é que os elementos compartilhem elétrons até os 2 ou 3, dependendo de quantos elementos participarem da ligação, todo mundo ficar com 8 elétrons lá na última camada, né? Então, primeira coisa ali, quem vai fazer isso? Somente os ametais. Então, que é aquele grupinho que a gente já conhece, a família 4A, a família 5A, a família 6 e a família 7A. A gente já sabe que o número da família indica a quantidade de elétrons que tem, né? Então, a família 4A tem 4 elétrons, a família 5A tem 5, a família 6 tem 6 e a família 7 tem 7. Lembra que a gente tem que completar todo mundo até ficar com 8? Então, a gente sabe quantos elétrons cada um vai compartilhar. A família 4A precisa ganhar mais 4 elétrons para completar 8. Então, ela pode compartilhar 4. A família 5A, para ficar com 8, precisa receber 3. Então, só 3 ela pode compartilhar. A família 6A tem 6 elétrons. Para completar 8, precisa receber 2. E a família 7A tem 7 elétrons. Para completar 8, precisa receber 1. Então, você vai olhar lá a família que o elemento pertence, e aí você vai utilizar o número que ele precisa receber para compartilhar. Então, quem pertence à família 4A precisa receber 4 elétrons. Então, só essa quantidade pode ser compartilhada. Beleza? A gente vai ver os exemplos certinho. Então, para ficar mais claro, a gente vai visualizar essa quantidade que precisa compartilhar aqui na tabela periódica, né? Porque é esse instrumento que a gente está utilizando para fazer as ligações químicas. Então, quem compartilha são os ametais, né? Quem participa da ligação covalente são os ametais. Então, a gente sabe quantos elétrons cada um tem que ganhar. Então, quem é da família 4 tem 4 elétrons. Quem é da família 5 tem 5 elétrons. Quem é da família 6 tem 6. Quem é da família 7 tem 7. Se eu sei quantos elétrons tem na família, eu sei quanto cada um tem que receber. Quem é da 4A
vai ter que receber 4 elétrons. Quem é da 5A vai ter que receber 3. Quem é da 6A recebe 2 e quem é da 7A recebe 1. Por que essa quantidade? Porque é a quantidade necessária para você cumprir a regra do octeto, que cada elemento tenha 8 elétrons. E aí ele se torna estável. Então, se você tem 5 elétrons, você vai precisar de 3 para completar 8, e assim por diante. Então, o primeiro exemplo que a gente vai ver aqui é para você realizar a ligação covalente entre o carbono e o flúor. Então, primeira coisa, localizar os elementos na tabela periódica e indicar quais são as famílias que eles pertencem e quantos elétrons cada um tem que compartilhar. Então, a gente vai lá e localiza esses elementos na tabela. O carbono, a gente sabe que ele está aqui na família 4A, né, aqui, e o flúor está aqui na família 7A. Já sei onde eles se localizam, se eu sei a família que eles pertencem, eu sei quantos elétrons tem cada um. Então, agora a gente vai colocar aqui os dados. Carbono é da família 4A, tem 4 elétrons, então ele tem que receber 4 para completar 8. O flúor é da família 7A, então ele tem 7 elétrons, então ele vai precisar receber 1 para completar 8. Então, a gente já tem os dados principais para utilizar aqui na nossa ligação covalente. Então, localizamos os elementos na tabela, já colocamos quantos elétrons cada um tem e quanto precisa receber. Agora precisa indicar a quantidade de elétrons de cada elemento. Então, esses dados a gente já fez anteriormente, né? Carbono é da família 4A, tem 4 elétrons, então vai precisar receber 4. O flúor é da família 7A, quer dizer que ele tem 7 elétrons, então precisa receber 1. Como que eu monto agora? A gente vai representar esses elétrons. Então, eu coloco o C de carbono e coloco a quantidade de elétrons que ele tem. 1, 2, 3, 4. Da onde esse 4? Lá da família. Né? Se ele é da família 4A, quer dizer que ele tem 4 elétrons. E os 4 estão representados aqui nessas bolinhas amarelas. E a gente vai fazer a mesma coisa para o flúor. O flúor ele é da família 7A. Então, ele tem 7 elétrons. E eu vou representar esses 7 elétrons. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Representamos a quantidade de elétrons. E agora a gente vai começar a fazer a ligação compartilhando esses elétrons com cada um. Então, para completar 8 elétrons, o carbono ele vai precisar receber mais 4. Porém, o flúor ele só vai poder compartilhar 1, que é a quantidade que ele tem para receber. Então, a gente não pode esquecer disso. Ele só pode compartilhar a quantidade que ele precisa. Então, aqui em rosa, só pode ser compartilhada a quantidade de elétrons necessária para completar 8 elétrons. Então, se o flúor tem que receber 1, é só 1 que ele pode compartilhar. Se o carbono tem que receber 4, ele pode compartilhar os 4, porque ele tem essa quantidade. Dessa forma, ele consegue receber 4. E a gente vai ver como é que fica isso aqui. Terceira etapa, você vai realizar a ligação covalente entre os elementos até cada um completar 8 elétrons. Então, eu já deixo aqui centralizado o carbono com seus 4 elétrons. E aí, eu vou colocar o flúor. Lembra que o flúor ele só pode compartilhar um elétron? Então, ele vai fazer isso aqui. O que acontece? Quando o flúor compartilhou esse um elétron com o carbono, agora o flúor ficou com 8, porque ele precisava receber só 1, e esse 1 ele compartilhou aqui com o carbono. Então, agora ele tem 8, só que o carbono tem 1, 2, 3, 4, 5. Faltam 3 elétrons. E aí, o que a gente faz nesse caso? A gente coloca mais um flúor. Compartilhou, o flúor completou 8 e agora o carbono ficou com 6. Como que eu sei? Você vai contar as bolinhas amarelas, 1, 2, 3, e as azuis que estão dentro do compartilhamento. E agora deu 6. Mais um flúor porque está faltando elétrons. Compartilho
Agora o meu carbono ficou com 7. Aí, se está faltando um elétron, eu vou lá e coloco mais um flúor. E aí termina o compartilhamento. O flúor ficou com 8 compartilhando um só. E o carbono precisou de 4 flúor para poder completar 8. É assim que funciona o compartilhamento de elétrons. Todo mundo tem que ficar com 8. Se na primeira tentativa a gente não consegue 8, a gente vai colocando mais elementos. Mas é só entre aqueles elementos que ele está citando, tá? Não pode ser outros elementos para variar. E a gente vai escrever a fórmula do composto molecular. Então, esse esqueminha que a gente fez é para montar essa formulazinha, porque as ligações covalentes, o objetivo é formar moléculas. Então, a gente fez aqui o nosso compartilhamento. O que eu faço agora? Eu conto quantos elementos eu precisei para todo mundo ficar com 8. Então, carbono eu precisei de um só, né? Só utilizamos um elemento carbono. E flúor nós utilizamos 1, 2, 3, 4. Então, eu precisei de 4 flúor para poder compartilhar 4 elétrons para o carbono e ele conseguir ficar com 8. E aí, como que a gente vai escrever isso? Exatamente a quantidade que foi utilizada. Eu não utilizei um carbono? Então, C. Você não utilizou 4 flúor? Então, F4. Juntando isso aqui, esse é o nosso composto molecular. Tem outra forma de fazer isso? Tem a forma simplificada. Só que vocês vão ter que ter cuidado aí lá no final da montagem da molécula. Como é que funciona? Você vê lá quantos elétrons precisa o elemento. O carbono precisa de 4 elétrons. Então, você vai escrever C4. O 4 vai ficar aqui em cima, indicando que ele precisa receber 4 elétrons para completar 8. O flúor, ele precisa de 1 elétron. Então, você vai escrever F1, esse 1 aqui em cima, que é a quantidade que ele precisa receber para completar 8. Porque a gente sabe que o flúor é da família 7A e o carbono é da família 4A. Por isso, essa quantidade de elétrons. Beleza? Aí você vai montar a ligação. C4 mais F1. O que nós fazemos agora? Trocamos esses números. Esse 1 vem aqui para baixo. Lembra que o 1 não precisa representar. E esse 4 vem aqui para baixo do flúor, que formou CF4, que é exatamente a mesma resposta, a mesma molécula, a mesma ligação que nós fizemos anteriormente, só que utilizando a quantidade de elétrons. É você que vai escolher qual a forma que você acha mais fácil, só fazendo com bastante atenção. Então, você tem a forma de fazer aquele compartilhamento das bolinhas, que a gente chama de estrutura de Lewis, ou fazendo essa forma simplificada. Beleza? Vamos ver mais um exemplo? Então, o exemplo 2, ele pede para você realizar a ligação covalente entre o carbono e o oxigênio. Então, primeira coisa, de novo, localizar os elementos na tabela. Né? Então, vamos lá, localizar o carbono aqui na família 4A e o oxigênio aqui na família 6A. Já sabemos onde eles se localizam, então agora a gente já pode colocar os dados. O carbono é da família 4A, tem 4 elétrons, então ele vai ter que receber 4 para completar 8. O oxigênio é da família 6A, então ele já tem 6 e ele vai precisar receber só 2 para poder completar 8. Então, seguindo aqui o nosso exemplo, agora a gente já sabe a família que cada um pertence, quantos elétrons precisa receber, a gente vai ter que indicar a quantidade de elétrons de cada elemento, né? Então, o carbono da família 4A tem 4 elétrons, precisa receber 4. E o oxigênio da família 6A tem 6 elétrons, vai ter que receber 2. E aí nós vamos montar as bolinhas que representam os elétrons. O carbono ele tem 1, 2, 3, 4, porque a gente já sabe isso lá da família dele, né? Se ele é da família 4A, ele tem 4 elétrons, por isso que eu represento 4 bolinhas. O oxigênio é da família 6A, então eu tenho que representar 6 elétrons. Vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6.
representei e indiquei a quantidade de elétrons de cada elemento. Então, eu tenho que ter cuidado, porque agora o oxigênio ele só pode compartilhar 2, porque é a quantidade que ele tem que receber, e o carbono só pode compartilhar 4. De novo, só pode ser compartilhada a quantidade de elétrons necessária que o elemento precisa para completar 8 elétrons. Então, se ele precisa receber 2, ele só compartilha 2. Se ele precisa receber 4, ele compartilha 4 e assim por diante. Seguindo aqui, a terceira etapa é você realizar a ligação entre os elementos até completar 8 elétrons cada um. Geralmente eu deixo o carbono centralizado porque, como ele tem a maior quantidade de elétrons, é ele que vai fazer a maior parte do compartilhamento. Então, a forma que você organiza as bolinhas, você pode ajustar para ficar melhor organizado. Se antes a gente colocou um em cada lado do carbono, agora eu coloco 2 cada lado porque eu sei que o oxigênio precisa compartilhar 2. Então, eu já deixo isso organizado. Quando a gente trabalhar geometria, vocês vão entender isso melhor. Então, o carbono tem 4 e o oxigênio tem 6 elétrons. Lembra quanto que o oxigênio precisa receber? 2. Então, ele vai fazer 2 compartilhamentos. Então, agora o oxigênio ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Só que o carbono tem 6 ainda, porque ele compartilhou 2 com o oxigênio. E ele precisa receber mais 2. Lembra que ele precisa de 4? Então, a gente coloca mais um oxigênio. E esse outro oxigênio vai compartilhar mais 2 elétrons. Então, agora o carbono ficou com 8 e o oxigênio ficou com 8. E aí você vai colocar a quantidade de elementos que foi utilizada. Então, nós utilizamos um carbono para fazer essa ligação e utilizamos 2 oxigênios para fazer essa ligação estabilizar. E aí nós vamos escrever a fórmula molecular. Eu tenho um carbono, 2 oxigênios, então CO2. Esse 2 aqui do oxigênio sempre vai embaixo do elemento. Então, a quantidade que é utilizada é o que vai aparecer embaixo do elemento. Tranquilo, né? De forma simplificada desse exemplo, o carbono ele precisa de 4 elétrons, então você vai escrever C4. O oxigênio precisa de 2 elétrons, então você vai escrever O2. E aí nós vamos fazer a troca. Esse 4 vem aqui embaixo do oxigênio e esse 2 vem aqui embaixo do carbono. E aí nós formamos C2O4. Só que se a gente for olhar, 2 e 4 são números que a gente consegue dividir. Por que eu vou fazer isso? Para ter a fórmula molecular, a fórmula mínima do meu elemento, que é o usual. Essa aqui não é errada, ela só não é a mais utilizada. Então, o que nós fazemos? A gente descobre um número que, se a gente dividir os dois elementos, eu consigo diminuir essa fórmula. Então, se eu dividir essa formulazinha por 2, eu vou ter CO2. E essa aqui é a mais conhecida por nós, né? Dióxido de carbono. Tranquilo, pessoal?